Você não está lutando contra pessoas, mas contra aquilo que se esconde por trás de rostos sorridentes. É uma guerra silenciosa que começa na alma e se espalha na atmosfera. Mas há esperança, porque o Senhor já entrou nessa batalha. Essa palavra não é mais um conteúdo, é um clamor aos céus, como uma trombeta espiritual, que desperta os que estavam dormindo. O Espírito Santo está te chamando de volta para a posição, para você deixar de se arrastar e começar a se levantar com autoridade. Você foi feito para vencer, não para viver de migalhas. Enquanto você ouve, anjos estão se movendo. Enquanto você ora, Deus age em áreas que você nem vê. Tem libertação acontecendo agora. Mesmo em silêncio, há ciclos sendo quebrados e armadilhas sendo desfeitas. A atmosfera ao seu redor já começou a mudar. O mundo espiritual não espera você sentir firmeza. Ele responde à sua fé. Se você crer e declarar, o inimigo vai recuar. Esse é o começo de algo maior. E no próximo passo, vamos empunhar a espada que Deus nos deu. Agora é hora de lutar com armas espirituais. O Salmo 35 não é apenas um texto antigo. É um decreto divino contra tudo o que se esconde nas sombras, contra toda inveja disfarçada de elogio e toda palavra doce com veneno. Hoje, esse salmo será sua espada e seu escudo. Tem gente que ora sorrindo, mas deseja sua queda em silêncio. Tem palavras ditas no escuro, que querem te paralisar, mas nenhuma delas ficará em pé diante da justiça de Deus. Isaías 54:17 declara: toda arma forjada contra ti não prosperará. Então declare, com fé, com voz, com autoridade. Hoje, cada verso do Salmo 35 será proclamado como guerra, não para ferir, mas para libertar, não com ódio, mas com autoridade do céu. Vamos clamar contra aqueles que se levantam, sem razão, e contra as armadilhas que foram feitas, sem que você soubesse, enquanto você ora. Laços estão sendo cortados, palavras malditas estão caindo por terra. Deus está confundindo a língua dos que tramaram pelas costas, e todo feitiço lançado contra você vai retornar vazio, porque quem se esconde no Altíssimo está guardado. Essa guerra não é física, e por isso é vencida no Espírito. É tempo de romper com toda acusação velada. É hora de se levantar como guerreiro do reino. No próximo passo, vamos consagrar o lugar onde tudo começa. Sua casa. A batalha espiritual começa no lugar onde você dorme, onde seus filhos vivem, onde seu coração repousa. Por isso, hoje, vamos orar pela casa, consagrar cada cômodo, cada parede, cada canto e selar tudo com o sangue de Jesus. A casa precisa ser território de paz e não de tormento. Quantas vezes você acordou cansado, sem motivo? Quantas brigas surgem do nada, em dias aparentemente normais? Isso pode ser sinal de opressão espiritual no ambiente, mas toda corrente invisível será quebrada agora. Imagine sua casa sendo cercada por uma luz intensa, uma muralha feita de oração, o quarto consagrado, a sala purificada, até a porta de entrada sendo selada como proteção. O inimigo não vai mais entrar sem ser confrontado. Vamos orar declarando: minha casa é de Deus. Nenhuma influência do mal terá domínio aqui. Essa simples frase tem poder de blindagem, porque onde há oração, há presença, e onde há presença, há paz. Depois de blindar sua casa, algo começa a florescer no invisível. A paz volta, a atmosfera muda, os olhos brilham. E a casa se torna um refúgio, não um campo de guerra, mas não para por aí. Porque agora vem a vitória profética. Tem ciclos que precisam ser encerrados de vez. Tem palavras que ainda ecoam, mesmo anos depois. Hoje, Deus está rompendo com tudo que te mantinha preso. Essa é uma palavra profética de libertação real.
Porque quando Deus fala, o invisível obedece. Falsas testemunhas, mentiras que te prejudicaram, tudo será exposto e tratado com justiça divina. Você não vai mais viver se explicando para quem não quer te entender, nem preso a acusações veladas que drenam sua energia. O céu está decretando fim das correntes espirituais. Amarrações que impediam seus passos serão desfeitas. Portas que nunca se abriam vão ceder. Mas é preciso posicionamento, fé ativa, oração constante. Por isso, iniciaremos uma corrente de 21 dias, não por superstição, mas por convicção. Esses 21 dias serão o início de uma nova história espiritual, um ciclo de consagração, renúncia e vitória, um tempo de separação, onde Deus vai agir profundamente. Não se trata de mágica, mas de compromisso com o céu. E nesse processo, vamos tocar em algo delicado: os vizinhos. Tem gente que te sorri, mas não suporta te ver crescer. Vizinhos, parentes, conhecidos, que carregam inveja no olhar. Hoje, vamos clamar contra a maldade disfarçada de cordialidade, porque não é sobre briga, é sobre purificação. E o Salmo 35 vai continuar sendo nossa arma, palavras ditas do outro lado do muro, que reverberam espiritualmente, sussurros carregados de veneno, que geram confusão. Mas Deus é justo, e Ele confunde os que tramam nas sombras. Vamos orar para que se arrependam, ou sejam afastados, porque o ambiente ao redor precisa de paz. Peça a Deus que transforme corações, mas também que te proteja. Não é pecado se afastar do que te contamina. Jesus mesmo se retirava quando o ambiente era hostil. E você também precisa discernir quando é hora de silenciar ou quando é hora de orar com autoridade. Hoje, clamamos para que a inveja não encontre pouso, que seja exposta, dissolvida, vencida, que o Senhor confunda os que tramam e que seus olhos espirituais sejam abertos para discernir, porque ainda há algo travado e precisa ser destravado. Suas finanças. Tem dinheiro que some sem explicação. Tem porta que não se abre, por mais que você tente. Hoje vamos orar contra bloqueios financeiros com raiz espiritual, feitiçaria, inveja, maldições familiares. Tudo será confrontado e a prosperidade restaurada. Existem pessoas que amaldiçoam finanças com a língua. Dizem, vai perder tudo, isso não vai durar. E essas palavras têm peso quando não são anuladas. Hoje vamos quebrar essas maldições com a palavra de Deus e declarar: o que Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Vamos clamar por restituição, contratos que foram cortados injustamente, portas que se fecharam do nada. Deus é capaz de restaurar oportunidades que você nem imaginava mais. A restauração financeira começa pela raiz espiritual. Você vai declarar: tudo o que eu tocar vai frutificar. E essa profecia será liberada sobre sua casa, não por ganância, mas por propósito, para que você seja canal de bênção e viva sem medo de perder o que Deus te deu. Mas não é só dinheiro que precisa de cura. Tem algo mais profundo que o bolso: a alma. A alma adoece quando carrega o que já deveria ter deixado. Mágoas, traumas, palavras que feriram e não cicatrizaram. Tudo isso vira alimento para a opressão espiritual. Hoje, Deus quer curar o que você nem consegue explicar e arrancar o veneno, sem deixar cicatriz. Tem feitiço que não vem de fora, vem do passado não tratado. E quanto mais você ignora, mais isso contamina seus relacionamentos. Mas Deus está te chamando para o centro da cura, para o lugar onde lágrimas viram oração e feridas viram testemunho. Hoje é dia de libertação emocional. A cura da alma começa quando você perdoa, não por merecimento, mas por libertação. Enquanto você mantém o rancor, o feitiço ainda opera.
Mas quando você libera, o céu libera também, e tudo aquilo que te prendia perde o poder. O Espírito Santo é o Consolador e ele está aqui, para entrar onde ninguém mais consegue tocar. Deixe Deus tratar o invisível, para restaurar o visível, porque quando a alma é curada, até o corpo sente alívio, e o que parecia espiritual era uma dor da alma sufocada. Alguns vínculos não são mais visíveis, mas ainda te prendem. Fotos antigas, objetos consagrados, promessas que nunca foram quebradas. Tudo isso pode ser uma brecha aberta sem perceber. E enquanto isso não for cortado, o novo não flui. Hoje, vamos romper com o que ainda te amarra ao passado. Você se libertou de pessoas, mas não dos pactos. Deixou o relacionamento, mas ainda carrega as palavras ditas. Você nunca vai ser feliz sem mim. Você vai voltar. Essas frases são maldições disfarçadas de saudade e precisam ser quebradas no espírito. Declare agora: eu rompo com todo laço que Deus não firmou. E veja o invisível respondendo ao visível. Cartas, alianças, presentes com carga emocional, tudo isso pode ser ponto de contato espiritual e precisa ser consagrado ou descartado. Essa é a hora de desfazer votos antigos e fazer novos com Deus, porque onde há aliança com o céu, nenhuma sombra permanece. Você é livre e foi comprado por um preço alto. Não aceite mais correntes disfarçadas de memórias, porque Deus tem algo novo, esperando por espaço. Tem gente que vive cansada porque briga à noite e nem percebe. Acorda suando, com medo, perturbado. Sonhos com perseguição, cobras, mortes, vozes. Não é apenas psicológico. Muitas vezes é espiritual e precisa ser enfrentado com oração e discernimento. Deus pode falar em sonhos, mas o inimigo também tenta agir na escuridão. Pesadelos constantes podem ser sinais de opressão noturna e precisam ser anulados com autoridade espiritual, porque sua mente não pode ser território de tormento. Antes de dormir, declare a palavra. Coloque um louvor. Ore com firmeza. Peça para o Espírito Santo visitar até os seus sonhos. E se algo estiver tentando entrar, será impedido, porque onde há luz, as trevas não prevalecem. O Salmo 4:8 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. E essa será a sua realidade a partir de hoje. Porque nenhum pesadelo vai te aprisionar, e nenhuma seta noturna vai encontrar lugar. Talvez o que você está enfrentando não começou em você. Foi herdado, foi transferido. Algumas lutas que seus filhos vivem são reflexos do que não foi quebrado antes. Mas a boa notícia é: você pode mudar o curso da sua geração. Hoje começa uma nova linhagem espiritual. Declare: na minha casa essa maldição para. Feitiçaria, confusão, vícios, falência, brigas familiares. Tudo isso pode ser um ciclo repetido. Mas quando alguém se posiciona com Deus, o ciclo é quebrado. E os filhos passam a herdar bênçãos, não prisões. Ore pelos seus filhos, mesmo que ainda sejam pequenos, mesmo que estejam distantes, mesmo que nem tenham nascido. As palavras que você libera hoje preparam o caminho deles amanhã, porque o mundo espiritual responde à voz de quem ora com fé. E quando você ora, a geração inteira sente. Billy Graham disse: a oração é a arma mais poderosa que um pai pode usar. E hoje você está armado com fé, com amor e com autoridade. Deus está cercando sua descendência com luz, e tudo aquilo que tentou tocar seus filhos será destruído. Você é o elo que muda toda uma história. Algumas casas não precisam de móveis novos, precisam de corações renovados. O feitiço que entrou muitas vezes veio por palavras duras, por traições, por mágoas, por distanciamento. Mas Deus ainda restaura o que foi quebrado. Talvez o seu lar tenha se tornado um campo minado. Você fala, explode. Você silencia, implode.
Mas hoje, Deus quer restaurar os laços invisíveis do amor, não com força, mas com graça, não com imposição, mas com intercessão. Ore pelo seu casamento, pela comunhão com seus pais, pelo entendimento com seus filhos. Nada é irreversível para aquele que une corações. Mas é preciso deixar o orgulho de lado e chamar Deus para dentro. A cura do lar começa com a rendição do ego. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se rompe fácil. Então coloque o Espírito Santo como a 3ª dobra e veja o que estava se rompendo. Ser reatado pelo amor de Deus. A casa restaurada se torna lugar de cura para outros. E seu testemunho será a chave para muitos. Tudo que foi exposto agora será selado, porque libertação sem proteção é porta aberta para o retorno. Hoje, em nome de Jesus, declaramos: o ciclo foi encerrado, e o que Deus limpou, o inimigo não toca mais. Chegou a hora de blindar o espírito. Fale em voz alta: minha alma está selada no sangue do Cordeiro. Minha casa está debaixo da autoridade de Cristo. Minha mente, meu corpo, meus caminhos, consagrados ao Senhor. Essas palavras são uma aliança, são muralhas invisíveis, e onde há luz declarada, a escuridão não se instala. Continue firme nos 21 dias de oração. Use o Salmo 35 como espada, coloque louvores, faça do seu lar um altar, não espere os ataques voltarem para reagir. Viva em constante posição de vigilância e fé. O mundo espiritual obedece comandos de autoridade. E você não é mais uma vítima indefesa. Você é filho, você é filha, selado em Deus. Hoje foi o dia em que cadeias caíram e o que estava escondido foi exposto e vencido. Agora que você ouviu, o que vai fazer com isso? Vai deixar essas palavras passarem como mais um vídeo ou vai colocar em prática e mudar o rumo da sua vida espiritual? Tem feitiço que se quebra com oração, mas tem libertação que só acontece com decisão diária. Você vai continuar carregando o que Deus já pediu para entregar? Ou vai romper de vez com tudo o que não te pertence mais? Tome hoje uma atitude nova. Ore com fé. Faça do Salmo 35 sua rotina espiritual. Consagre seus dias, seus relacionamentos, seus pensamentos e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de libertação também. Seja um elo de cura onde antes havia destruição. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe os próximos vídeos. Aqui, a guerra espiritual é tratada com seriedade, fé e revelação. Que Deus te abençoe, te guarde e te fortaleça.